Olá, alunos! Nessa terceira unidade dos nossos estudos, vamos refletir um pouquinho sobre as questões da metodologia dessa proposta pedagógica da pedagogia empreendedora. Então, como nós já abordamos no outro vídeo, essa proposta da pedagogia empreendedora, ela vem dar conta ou vem responder aos desafios da educação hoje em relação a todo esse processo de competitividade, da questão do mercado de trabalho, da questão da inovação e da modernização, da sustentabilidade, do domínio das tecnologias. Então, esse Dolabella, que é o mentor dessa proposta, ele na verdade, ele afirma, né, que existem características empreendedoras e que nascem das relações que o indivíduo tem com o sonho. Então, a relação importante dessa proposta é o sonhar, é a relação que o sonho do aluno ou do indivíduo, do ser humano, quer seja adulto, tem em relação àquilo que ele almeja, né? Então, e essa relação, ela é proativa, ela é dinâmica, ela acontece simultaneamente no decorrer do processo de aprendizagem, ou mesmo nós que já estamos no mercado de trabalho, no processo do nosso trabalho, para responder, então, às necessidades, de certa forma, de que se nos apresentam no cotidiano do nosso contexto profissional. Essa relação, na verdade, desse comportamento empreendedor exige perseverança, criatividade, capacidade de lidar com o desconhecido, porque muitas situações inovadoras vão ocorrer, né? O incerto, o ambíguo, né? Então, esse potencial realmente que vai ser estimulado de ser inovador e de ousar também nessa questão da proposta pedagógica. E como nós vimos já, essa pedagogia empreendedora, ela está fundamentada com base nos 4 pilares da educação, que é o aprender a conhecer, né, a relação cognitiva, o aprender a fazer, que é a relação produtiva, as habilidades, o aprender a conviver, que é a relacional, do relacionamento interpessoal, e o aprender a ser, a questão do potencial pessoal, individual, equilíbrio emocional, em relação às exigências da própria situação da sociedade que nós estamos vivendo. Também, Dolabella, na verdade, ele coloca que existem capitais necessários para implantar na pedagogia empreendedora. Existem 4 capitais. O primeiro é o capital humano, diz respeito, então, ao desenvolvimento das potencialidades humanas. O segundo é o capital social, que, na verdade, potencializa a capacidade dos membros de uma comunidade a se associarem e a se organizarem como grupo. O terceiro capital é o empresarial, que se refere à capacidade de organização produtiva para a geração de bens e serviços. Então, voltada para as exigências do mercado, das exigências da sociedade hoje. E o quarto capital é o capital natural, é aquelas condições, né, ambientais, físicos, territoriais que nós temos no lugar onde nós convivemos. Então, para que você possa ser, vias de fato, um empreendedor, você tem que potencializar esses capitais. Então, o humano, o social, o empresarial e o natural. Bom, daí também, Fernando Dolabella, ele coloca, de certa forma, que existem elementos, né, ou pressupostos, de certa forma, necessários para realizar esse sonho empreendedor, né? Então, o primeiro pressuposto é o conhecimento de si, né? Então, a pessoa, ela precisa ter um potencial de autoimagem, de autoestima, de autocompreensão. O segundo é a energia, que é, na verdade, aquilo que nos impulsiona, que dá origem, que dá pulsão, né? Pulsão às emoções, né, geradas por esse sonho, que, de certa forma, nos influenciam a ir atrás da idealização do sonho. O terceiro é a liderança, né?
Então, é necessário que nós sejamos líderes, né, no ambiente onde nós estamos e o líder, na verdade, ele sabe conviver com os outros, ele tem um potencial, uma habilidade realmente de atrair os outros para o seu sonho, né? E o quarto, então, é o conhecimento sobre o ambiente do sonho. Então, de nada adianta eu sonhar algo que eu não conheço, que eu não tenho base teórica. Então, é necessário que nós tenhamos embasamento teórico, conhecimento teórico sobre aquilo que nós sonhamos. Então, eu não posso, por exemplo, sonhar sobre algo relacionado à educação básica, quer seja na educação infantil, se eu não tenho a compreensão dessa modalidade de ensino, das suas exigências, das suas necessidades, do seu contexto de vida, de como ele é estruturado hoje. E o outro pressuposto é a rede de relações. Então, nós sabemos que mesmo Pierre Levy e outros autores falam tanto dessa importância das relações que nós precisamos ter uns com os outros para que hoje também possamos desenvolver bem o nosso trabalho. Então, essa interação com os outros, né? Esse trabalho, de certa forma, que envolve o trabalho de equipe. Outro pressuposto é o espaço de si, né? Então, se remete ao espaço interior, à questão psicológica, ao equilíbrio, ao acreditar nas suas potencialidades, né? Então, na verdade, essa autoimagem, o conceito de si já vai nos auxiliar para que a gente realmente possa ter essa compreensão do eu individual e ter essa segurança do seu espaço, né? E nós temos também o último pressuposto, que é a internalidade e a intuição. Na verdade, são aprendizados fundamentais, né? Então, uma característica importante do empreendedor, né, é essa internalidade e esse desejo, esse sonho de realmente efetivar algo que, de certa forma, vai nos influenciar para a tomada de decisões e partir realmente para a prática desse sonho. Bom, daí também Fernando Dolabella, ele coloca, na verdade, as etapas do mapa dos sonhos. Ele coloca 15 etapas do mapa de sonhos. A primeira etapa, então, é a concepção do sonho, né? Que, na verdade, identifica aquilo que a gente gosta, aquilo que realmente a gente gostaria de tratar, aquilo que, de certa forma, o aluno ele tem um sentimento voltado para aquela temática, para aquele sonho. A segunda etapa é o autoconhecimento de si, né? Que nós já falamos do pressuposto. Então, é o conhecimento de si para que realmente possa descobrir e acionar essa rede de relações com os outros. Porque uma etapa, na verdade, ela tem uma inter-relação e ela acontece de uma forma muito, eu não diria simultânea, mas gradativa, né? E a terceira etapa, então, é a rede de relação, né? Onde você vai construir uma relação entre várias pessoas que são da área afim para socializar, trocar informações. Então, as redes sociais, por exemplo, né, via virtual, via internet, nos possibilitam, nos auxiliam muito nisso hoje. A etapa 4 é o conhecimento do ambiente do sonho, quer dizer, ter conhecimento teórico, saber o chão onde está pisando. A quinta etapa, análise do sonho em relação ao sonhador. Então, é fazer realmente aquela transposição. Aquilo que eu estou sonhando, eu vou ter potencialidade, vou ter capacidade de efetivar? A etapa sexta, na verdade, é a análise do sonho em relação às outras pessoas. Então, a partir das redes de relações que você teve, os contatos que você teve em relação às outras pessoas, você vai analisar esse teu sonho e ver também o que outras pessoas estão sonhando de uma forma afim, né? E verificar se esse teu sonho vai ter uma utilidade, se vai ser útil para a sociedade. Bom, a sétima etapa, então, é a estratégia para a realização do sonho. Então, você precisa buscar recursos necessários para garantir essa tua prática do sonho.
Bom, e a etapa 8 é a análise da viabilidade do sonho, considerando os recursos do sonhador, né? Então, entre sonhar, desejar algo e, vias de fato, ter condições, recursos financeiros, recursos humanos, aqueles capitais naturais, né, que nós vimos antes, para realmente potencializar e viabilizar, então, esse sonho. Depois, então, na etapa 9, né, tem a análise da viabilidade do sonho, considerando os recursos de terceiros, porque nós não somos uma ilha, nós necessitamos dos outros. Então, o sonho ele vai ser compartilhado com um grupo de pessoas que vão lhe auxiliar nesse processo, até fazer a listagem, verificar quem pode auxiliar, em que aspectos, né? E a etapa 10ª, então, é a estratégia para conseguir esses recursos. Então, como irá buscar esses recursos que você realmente ainda não tem para realizar os seus sonhos? Então, desde esses recursos podem ser recursos materiais, o próprio conhecimento, você necessita de maior aprofundamento da teoria, então vai buscar, de repente, novos livros, novos autores sobre a temática. A etapa 11 é a liderança. Então, podemos nos questionar como você irá convencer os outros sobre a importância do seu sonho, sobre a sua capacidade de realizá-lo com a finalidade de atrair novos colaboradores, né? Então, a liderança ela se faz necessária nesse processo. A etapa 12, então, como organizar e usar os recursos, né? Então, como os recursos que realmente você deseja viabilizar, né? Deseja alcançar no seu sonho, como é que você vai organizar todo esse processo? Então, tem que planejar, às vezes até precisa organizar os alunos nessa questão do processo de um pré-projeto em relação àquilo que se deseja. E aí nós temos, então, a etapa 13, que, na verdade, vai ser quando será possível realizar o sonho, né? Então, o período, o tempo que você vai precisar entre o período que você está sonhando e a viabilidade daquele sonho, né? Então, mesmo dentro da dinâmica escolar, você tem um planejamento já como professor de organizar o seu conteúdo. Então, você vai precisar direcionar esse processo, desse sonho do aluno também nessa perspectiva do tempo. A etapa 14, então, é a narrativa do sonho e dos processos que levam à sua realização. Então, a formalização. Você precisa apresentar o seu sonho aos outros e você já está com o sonho ou com essa proposta de trabalho já viabilizada, então, para fins de implantação. Não mais relacionar com os outros para verificar o que eles pensam sobre, mas já para viabilizar a implantação. E qual é o próximo sonho, então? Então, na verdade, é o processo dessa última etapa, a etapa 15, nessa questão da avaliação, nesse processo da autoavaliação e da projeção desse trabalho para uma nova etapa ou um novo sonho, né? Então, e ainda daí, Fernando Dolabella, ele coloca que existem, na verdade, 5 momentos estruturantes para se garantir esse sonho. O primeiro é voltado para a concepção do sonho. O segundo, para a análise do sonho. O terceiro, para o planejamento desse sonho. O quarto, então, para os recursos necessários desse sonho. E o quinto, então, é o balanço, é a questão da avaliação que você faz para uma projeção de um novo sonho. Então, eu gostaria de concluir essa reflexão toda com uma frase de Fernando Dolabella, aonde ele diz o seguinte, que a sala de aula ela é transformada em uma cultura, em que o aluno irá praticar dinâmicas, né, de sonhar e buscar novos sonhos, e vivenciar situações em que poderá desenvolver os elementos de suporte. Então, o ambiente de sala de aula deve ser propício para essa projeção de sonhos nas propostas desafiadoras que o professor vai estar trabalhando no decorrer da efetivação do seu planejamento. Então, eu desejo a todos vocês um bom estudo, né? Então, essa pequena reflexão eu quis proporcionar para que vocês pudessem, então, ter uma compreensão
maior sobre essa proposta metodológica da pedagogia empreendedora segundo Fernando Dolabella.